Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a todos os participantes que estão conectados e os que ainda estão se conectando. Eu sou Diana, sou médica geneticista, colaboradora do grupo GeniOne. Hoje temos mais 2 aulas do curso de genética para não geneticistas. A primeira sobre a cardiogenética e a segunda sobre a infertilidade e perdas gestacionais. Peço a todos os que tiverem perguntas, colocarem no chat e depois da aula a gente vai ter um tempo para responder todas as dúvidas. Para a primeira aula sobre o que é a cardiogenética, eu tenho a honra de apresentar o Dr. Marcelo Bittencourt. Ele tem doutorado em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Dr. Marcelo também é consultor em cardiogenética da GeniOne e médico da Clínica de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias do Hospital Universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, Diana. Boa noite a todos do curso de Genética para não geneticista. É um prazer estar aqui. E, bom, vamos, sem se alongar muito, vamos já para a nossa apresentação, né? Aqui, coube a mim, então, conversar com vocês sobre o que é cardiogenética. Então, vou tentar trazer para vocês, em 30 minutos, o que a gente tem, assim, de mais atual em termos de cercado de todas as melhores evidências a respeito desse assunto, que hoje se situa aí dentro da fronteira do conhecimento em cardiologia. Bom, esses aqui são os meus potenciais conflitos de interesse. Eu resolvi dividir, então, essa apresentação, né, em 4 tópicos, né? Um primeiro que vai falar sobre a introdução, os conceitos gerais e o aconselhamento familiar. Depois vamos falar sobre alguns cenários clínicos em cardiogenética. Depois sobre os scores de risco cardiovascular, que são um avanço, né, que promete bastante. E depois falar um pouco sobre a questão da interpretação e como agir sobre os resultados dos testes genéticos. Então, vamos começar aqui. Assim, tentando conceituar um termo que eu diria que assim, veio muito no contexto de tentar abordar assuntos da genética cardiovascular. Hoje a gente entende o que é cardiogenética como uma ciência que estuda o grupo de cardiopatias hereditárias, que são patologias cardíacas bastante heterogêneas, estão incluídas aqui as cardiomiopatias, as arritmias e síndromes vasculares, como as doenças da aorta e dislipidemias familiares que predispõem a doença cardiovascular precoce, sendo que todas essas doenças têm como base o envolvimento genético e a herança familiar. Essas doenças são as principais causas de morte súbita em jovens e atletas. E os testes genéticos, hoje, são as ferramentas que nós temos indicadas pelas principais diretrizes internacionais associadas a essas doenças para aconselhamento do paciente e familiares com cardiopatias hereditárias. Então, hoje, obviamente que não é só isso. Nós temos hoje algumas razões para realizar teste genético, por assim dizer, né, em cardiologia.
Obviamente está em vermelho aqui o aconselhamento familiar, porque ela é a principal indicação e eu diria que é aquela onde a gente tem o maior custo-efetividade. Mas, em muitas das vezes, o teste genético é fundamental para a realização de um diagnóstico. Frequentemente, ele nos dá informações a respeito do prognóstico daquela doença e, em algumas situações, ele também permite um tratamento mais específico. Então, isso tudo, diante desses 4 parâmetros, eu diria, a gente encerra a eficiência da triagem genética. E isso tem um impacto não só no paciente, mas frequentemente tem um impacto para toda uma família. E aqui eu queria deixar para vocês aqui bastante claro e de uma forma assim bem caracterizado nesse quadrinho que ilustra as principais cardiomiopatias genéticas, mas que poderia ser aplicada a outras cardiopatias hereditárias, também como algumas canulopatias, enfim, mesmo doenças sindrômicas da aorta, questão de algumas características básicas que estão presentes em todas essas doenças. Primeiro, o modo de herança, né? Nas cardiomiopatias e também em boa parte das cardiopatias outras hereditárias, a gente tem um modo de herança autossômico dominante, geralmente é o mais frequente. Obviamente que nós temos algumas outras doenças que são ligadas ao X, que também se apresentam sob um modo autossômico recessivo, mas uma característica bastante presente mais prevalente é a forma autossômica dominante de herança, né? Um outro dado bastante interessante também é a penetrância, geralmente é uma penetrância relacionada à idade, então a gente não pode pensar que nas cardiopatias hereditárias o fenótipo vai sempre se manifestar muito precocemente, como em outras doenças genéticas, outras doenças raras, né? No caso das cardiopatias, é muito frequente uma penetrância mais tardia, né? Como, por exemplo, na cardiomiopatia dilatada, onde, eventualmente, a penetrância vai se tornar frequentemente completa aos 60 anos, enfim. Outra característica bastante presente nas cardiopatias hereditárias é a heterogeneidade genética. Praticamente é raro você ver, praticamente você não vê em relação a um fenótipo cardiovascular, um único gene responsável por estar causando aquela doença. Então, a heterogeneidade é muito comum. Então, na hipertrófica, hoje, você tem mais de 15 genes prioritários que podem ser responsáveis pelo fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, com mais de 400 mutações. No caso da dilatada, nós já temos mais de 20 genes identificados, enfim, e por aí vai. E isso também é frequente para as canulopatias, então a heterogeneidade genética é uma realidade. E, ao mesmo tempo, as correlações fenótipo-fenótipo, elas nem sempre são tão bem determinadas. Muito pelo contrário, se tem uma outra questão que é muito frequente também nas cardiopatias hereditárias, é o conceito da expressividade variável, que aqui nesse slide está bem demonstrado. Então, aqui a gente tem um heredograma de uma família, né, com cardiomiopatia hipertrófica, onde o pai, lá em cima, com 56 anos, tem uma cardiomiopatia hipertrófica que compromete principalmente o septo basal restrito ali, né, por uma variante patogênica na proteína C ligante da miosina, o MYBPC3, né, e ele segregou, ele transmitiu isso para 3 dos seus filhos. Mas observem, olha só que curioso, o mais velho manifesta, que é ali a figura número B, manifesta uma cardiomiopatia hipertrófica septal bem mais agressiva que o pai, enquanto que a irmã mais velha, ali na figura C, manifesta uma cardiomiopatia hipertrófica basicamente apical, né? Enquanto que a irmã que vem a seguir tem um genótipo,
já documentado, entretanto não manifesta o fenótipo. Então, isso é só para vocês terem uma noção do conceito da expressividade variável, que é extremamente comum nas cardiopatias hereditárias, aqui demonstrado numa família de hipertróficos. Hoje, nós temos plena condição obviamente, ter o teste genético permitindo, através da metodologia de sequenciamento de última geração, determinar cada vez mais as variantes patogênicas responsáveis pelas cardiopatias hereditárias. Então, essa metodologia, ela definitivamente revolucionou a pesquisa genética, não só em cardiologia, como em todas as doenças genéticas. Ela tem a vantagem de permitir o sequenciamento, né, das partes codificantes todas do DNA, né, do exoma, e hoje em dia também já do genoma. Ela revolucionou também porque ela permitiu se fazer uma análise com menor custo e trazendo uma quantidade maior de informações. Ela nos traz também alguns desafios, como, por exemplo, a dificuldade, por vezes, em determinar se uma variante nova afeta a função genética e se ela tem uma importância patogênica, né? É o famoso Big Data da genética, né? E o que obviamente, essa metodologia, assim como todos os outros testes genéticos que podem ser aplicados na prática clínica, o que eles vão buscar? Eles buscam, então, uma mutação que geralmente é uma variante que não está presente em controles, ou então uma variante rara, menos que 1% dos controles. Eu acho que isso já foi falado nas aulas iniciais, eu não vou me alongar em relação a isso. O importante é que o sequenciamento na genética de última geração, tanto na genética cardiovascular como em outras áreas da genética, contribuiu muito para que hoje a gente conhecesse melhor o perfil genético das cardiopatias hereditárias e, obviamente, facilitou muito o aconselhamento familiar. E hoje, essa indicação ela é classe 1 de recomendação na praticamente todas as diretrizes envolvendo cardiopatias familiares. E uma coisa bastante interessante, dentro do contexto do aconselhamento familiar, reforçado aqui nesse último statement da American Heart Association para abordagem do paciente com diagnóstico de cardiopatia hereditária, qual é o paciente que definitivamente a gente tem uma chance maior, uma probabilidade maior de beneficiar do teste genético como forma do aconselhamento? Justamente aquele paciente que tem um fenótipo bem definido de uma cardiopatia hereditária associado a uma informação de história familiar que geralmente que deve ser feita pelo menos contemplando aí um heredograma com 3 gerações no mínimo, mas assim uma história familiar que aponte, obviamente, para um modelo de transmissão hereditária de doença. Então, quando a gente tem esse fenótipo bem documentado, com uma herança familiar bem definida, você aqui identifica, então, um paciente que certamente vai se beneficiar de ser oferecido a ele um teste genético para a identificação da causa, né, da causa genética da sua doença, né? Obviamente que isso envolve engajamento de profissionais que estão habituados a trabalhar com a genética, e aqui no caso da genética cardiovascular, com as informações muito específicas inerentes a ela e que a gente já comentou previamente, das penetrâncias tardias, expressividade variável. O paciente, obviamente, aceitando, ele realiza o teste genético e vindo, então, uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, você pode modificar, no caso, o manejo clínico, o tratamento desse paciente a partir, então, agora do diagnóstico molecular. Bom, daqui para frente, nós vamos comentar alguns cenários clínicos onde a genética, obviamente, já é uma realidade
no caso da sua aplicabilidade, aí, em termos de aplicabilidade no manuseio do paciente e suas famílias, né? Então, começando aqui com as cardiomiopatias, falar aqui um pouco sobre cardiomiopatia dilatada. No passado, né, isso não tem muito tempo, posso dizer para vocês assim, há um pouco mais de 10 anos, a gente acreditava que toda cardiomiopatia dilatada, né, que é a doença que se caracteriza por dilatação ventricular e disfunção sistólica, principalmente do ventrículo esquerdo ou então biventricular, nós acreditávamos que essa doença, quando ela não tinha um diagnóstico bem definido, quer dizer, não era causado por condições tóxicas, como, por exemplo, o uso do álcool ou cocaína, ou não tinha uma doença autoimune por trás, ou não era a forma periparto, todos nós acreditávamos sempre que era uma miocardite que dilatou, já que as miocardites também são doenças de difícil diagnóstico. Pois bem, posteriormente, depois de alguns estudos que foram considerados fundamentais no entendimento dessa doença e que utilizaram sequenciamento de última geração, a gente pôde ver que, na maioria das coortes de cardiomiopatia dilatada, em torno de 25% dos casos, a doença é causada por mutações em proteínas sarcoméricas. A gente vai ver mais à frente, principalmente, mutações na titina, né? Obviamente, não são só doenças sarcoméricas que podem causar cardiomiopatia dilatada, mas outras doenças genéticas também, como, por exemplo, as doenças neuromusculares, e aqui eu destaco as distrofias do Duchenne, Becker, ou então algumas outras doenças sindrômicas de origem mitocondrial. O fato é que hoje, em torno de 30% das cardiomiopatias dilatadas, nós sabemos que tem uma etiologia genética. O estudo que definitivamente começou a mudar tudo isso foi esse estudo que está aqui à esquerda, publicado no New England em 2012, que avaliou 312 pacientes com cardiomiopatia dilatada, também 231 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e 249 controles, em busca de mutações em truncamento, principalmente da titina, através do sequenciamento de última geração. A titina, na figura que tem acima aí, que representa o sarcômero, é essa proteína que está mais em laranja, esse filamento que vai de uma banda Z a outra do sarcômero e serve de sustentação para o filamento grosso em relação a... É uma proteína definitivamente de sustentação e que é fundamental, no caso, para que posteriormente o processo de contração muscular se faça de uma forma adequada através das pontes cruzadas entre actina e miosina, né? É a maior proteína do corpo humano, a titina, e o que eles encontraram nesse estudo foi uma prevalência de 27% de mutações em truncamento dessa proteína na cardiomiopatia dilatada. E é interessante também, porque na época também se achava por estudos genéticos que foram feitos com metodologia que se tinha antes do NGS, né? Se achava que ela também seria uma causa relevante de cardiomiopatia hipertrófica. Entretanto, nesse estudo na New England, a prevalência das mutações em truncamentos na titina na hipertrófica foram muito semelhantes à do grupo controle, né? E uma coisa interessante agora em relação à dilatada é que a penetrância foi de 95% acima dos 40 anos. Então, não esperar que esses pacientes vão manifestar a doença muito cedo. Isso foi reproduzido em outros estudos. Aqui eu trago aqui esse da PLOS ONE, que foi um estudo polonês, com uma quantidade um pouco menor de pacientes com cardiomiopatia dilatada, mas que mostrou uma prevalência bastante semelhante de mutações em truncamento da titina, aqui no caso 23,6%. Obviamente, daí para nós definirmos melhor um perfil
que hoje é muito mais heterogêneo, né? Foi um pulo, e o sequenciamento de última geração, como eu já abordei, ajudou muito nesse aspecto, né? E hoje a gente sabe que são vários os genes que podem ser responsáveis por causar cardiomiopatia dilatada, e, obviamente, isso também traz alguma dificuldade, porque hoje a gente sabe também que muitos dos genes que causam cardiomiopatia dilatada podem apresentar variantes que também podem causar hipertrófica, por exemplo. Então, um exemplo disso é a própria proteína C ligante da miosina, a beta-miosina de cadeia pesada. Então, assim, são aqueles fenômenos de sobreposição que também são muito característicos das cardiopatias hereditárias. No caso da cardiomiopatia hipertrófica, aqui a gente tem uma doença que é definida por hipertrofia ventricular, na ausência de outras condições que possam causar tal alteração, e o diagnóstico se faz através de métodos de imagem, né, mostrando uma espessura de parede acima de 15 milímetros, seja no eco ou na ressonância, ou então uma espessura acima de 13 na presença de um teste genético positivo ou de uma história familiar de hipertrófica. É uma doença, como eu havia mostrado no slide anterior, que tem uma expressividade bastante variável, né? Quer dizer, ela tem uma heterogeneidade genética e isso se reflete na heterogeneidade do fenótipo, né? Então, nós temos formas, a mais conhecida é a forma septal, mas você pode ter formas apicais de hipertrofia ventricular, formas concêntricas que podem, onde o diagnóstico diferencial com a hipertensão é um desafio também, enfim, forma, às vezes só restrita à parede lateral, e isso se explica, acho que em grande parte também, pela heterogeneidade genética, né? Hoje nós sabemos que existem, quando você faz testes genéticos em coortes de hipertrófica, em torno de 40% a 60% você acha mutações em genes que codificam proteínas sarcoméricas. A maioria deles, em torno desses que são positivos para a proteína sarcomérica, a maioria ou é beta-miosina de cadeia pesada ou proteína C ligante da miosina, mas você pode encontrar também mutações das proteínas do complexo troponínico, tropomiosina, miosinas de cadeia leve, enfim, são vários genes sarcoméricos que podem ser responsáveis. Em 25% a 30% a gente ainda não consegue encontrar causa genética para a doença. E em cerca de 5% a 10% dos casos, você encontra outras doenças genéticas ou não genéticas, que não são, no caso, relacionadas à codificação de proteínas sarcoméricas, mas que são extremamente importantes porque muitas delas possuem tratamentos específicos. Então, aqui a gente está falando de erros inatos do metabolismo, como, por exemplo, a doença de Anderson-Fabry, que tem tratamento e que pode mudar a história natural com a terapia de reposição enzimática, doenças mitocondriais, síndromes de má formação como Noonan, ou mesmo amiloidose numa fase inicial, que também tem tratamento hoje em dia. Então, o teste genético no contexto da cardiomiopatia hipertrófica hoje, ele tem essa importância também, não só de você fazer o aconselhamento familiar, mas, eventualmente, na vigência de alguns red flags, você suspeitar de fenocópias de hipertrófica que podem ter tratamento específico. Tanto que, na última diretriz americana de cardiomiopatia hipertrófica, na tabela que traz as recomendações para o screening genético familiar, ele traz uma série de recomendações, muitas são classe 1, e eu vou aqui destacar apenas alguma delas, então aquelas 3 primeiras que enfatiza a necessidade de sempre se fazer um heredograma contemplando pelo menos 3 gerações, é sempre fundamental na abordagem do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, e também a utilização do teste genético hoje como visando elucidar a base genética e facilitar a identificação dos membros da família em risco, quer dizer, para o aconselhamento familiar, hoje também classe 1, e ali aquele terceira linha ali, que responde justamente à utilização desses testes para
apresentações atípicas de hipertrofia, onde você pode suspeitar no caso de uma fenocópia, e isso também é classe 1 de recomendação, a gente tem que estar atento a isso, pois, como eu falei, são doenças passíveis de tratamento. Eu destaquei ali nas outras duas setas, uma ali que é classe 2B de recomendação, ético, para acessar, por exemplo, o risco de morte súbita. Isso é uma coisa ainda incerta, né? E o classe 3 aqui, que a gente deve sempre enfatizar também, que é não insistir no teste genético quando você faz o exame no paciente índice, que geralmente é o paciente com a maior expressão da doença, e esse teste vem negativo, não existe benefício de você, obviamente, oferecer isso aos familiares. Voltando rapidamente para aquela classe de recomendação 2B, onde é a utilização do teste para estratificar, por exemplo, morte súbita nesses pacientes, é uma coisa que hoje em dia, para fins de diretriz, não deve ser utilizado de rotina, né? Quer dizer, para fins de estratificação, não deve ser feito de rotina, mas a gente acredita que no futuro a gente vai poder utilizar-se de informações prognósticas para poder definir isso melhor, né, no caso da cardiomiopatia hipertrófica. Esse aqui é um trabalho bastante interessante que ilustra isso, né, onde os colegas lá da Espanha analisaram o fenótipo e estabeleceram correlações prognósticas em pacientes que tinham cardiomiopatia por variantes patogênicas afetando a região conversora da beta-miosina de cadeia pesada. A região conversora, no caso, está relacionada àquela região entre os aminoácidos 709 e 777 da proteína, no caso da beta-miosina, onde a maioria dos casos tem um fenótipo de hipertrófica, mas até tem alguns que têm um fenótipo de dilatada, por exemplo, mas a maioria eram pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, e se viu nesse trabalho que esses pacientes eles tinham uma incidência maior de morte súbita, de evolução para transplante cardíaco, risco de AVC, quer dizer, eram pacientes mais graves e que certamente no futuro provavelmente a gente vai estar indicando tratamentos mais específicos a partir dessa informação genética. Passando agora rapidamente para as cardiomiopatias restritivas, essas doenças são doenças extremamente heterogêneas, que são caracterizadas por um padrão de enchimento ventricular, onde você tem, em função do aumento da rigidez do miocárdio, são aqueles doentes que têm um ventrículo duro, no caso, você precisa ter um aumento da pressão ventricular para poder determinar pequenos aumentos no volume cardíaco. Então, são formas graves de insuficiência cardíaca diastólica, que se caracterizam por átrios dilatados e ventrículos pequenos, e que, se você faz o diagnóstico através do padrão da função diastólica no Doppler do ecocardiograma. E essa doença, o protótipo principal, eu diria, dessa forma de cardiomiopatia é, sem dúvida nenhuma, a amiloidose cardíaca, né? E eu diria que é o protótipo porque hoje é uma doença que teve a sua prevalência reescrita, não só através dos testes genéticos, mas principalmente por alguns métodos de imagem, como a medicina nuclear, que nos ajudaram a redefinir a sua epidemiologia, e hoje a gente encontra a amiloidose cardíaca como sendo responsável por cerca de 13% a 15% dos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Mas isso não vale só para pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que têm estenose aórtica e que vão ser submetidos à prótese aórtica percutânea, também é muito comum você achar a amiloidose como sendo responsável por aquele padrão de hipertrofia que você tem na estenose aórtica. E hoje, o teste genético faz parte dessa abordagem, principalmente quando você, através de algoritmos como esse que eu estou demonstrando aqui, consegue fazer o diagnóstico de amiloidose por transretina, seja através de biópsia, seja através da cintilografia, e aí é obrigatório você fazer o teste genético no intuito de diferenciar se trata, no
se você está tratando, no caso, de uma amiloidose por transretina hereditária ou então a forma selvagem. E não adianta nós acharmos que isso é uma coisa que a gente só encontra, por exemplo, a forma selvagem, a gente deveria analisar se o paciente é muito idoso, porque a gente antigamente chamava esses pacientes de amiloidose senil, né? Era muito comum, que a gente encontrava nesses pacientes bastante idosos. Mas hoje a gente sabe que as formas hereditárias de amiloidose cardíaca, e aqui eu trago um perfil genético bastante amplo das amiloidoses por ATTR, né? Com uma característica que alguns você tem uma predominância dos achados cardíacos, outro você tem predominância dos achados neurológicos, mas a maioria você tem fenótipos mistos. E um dado que é interessante, que pelo menos nas variantes mais comuns, todas elas, como vocês podem ver aqui, as que a gente encontra mais, no caso a VAL 122 IDE, no caso, ou mesmo a THR60-ALA, você vê que esses pacientes vão apresentar início de doença em fases mais avançadas da vida, então, em torno de 60, 65 anos. Então, não adianta nós querermos diferenciar ou supor que o paciente tem a forma selvagem de amiloidose por ATTR, porque ele está apresentando nas fases mais avançadas da vida, porque mesmo os pacientes que têm amiloidose hereditária, eles também vão manifestar a doença em idades mais avançadas, e eventualmente você pode estar deixando escapar a possibilidade de estar investigando melhor essa família e eventualmente tratando esses pacientes mais cedo, já que os tratamentos específicos hoje para amiloidose por transretina, como aqui a gente demonstra nesse caso, eles têm maior benefício quando você os faz de forma precoce. E, além disso, é possível que no futuro também a identificação dessas formas hereditárias vá identificar potenciais pacientes que tenham um tratamento, que tenham um benefício maior com tratamentos relacionados à própria interferência genética, né? Como hoje a gente fala quando a gente fala hoje dos silenciadores do RNA, como, por exemplo, o paticeram ou o inosartan. Esse é um caso bastante ilustrativo disso, de um paciente que tem uma amiloidose cardíaca na sua forma hereditária, tá? Que fez o seu diagnóstico em 2009 e desde então ele vem sendo tratado para drogas que são só estabilizadoras do TTR, como o diflunisal, o tafamidis. Entretanto, quando você passa a utilizar os silenciadores do RNA a partir de 2015, nesses pacientes, os níveis de TTR circulante caem absurdamente, a captação na cintilografia praticamente zero, e aí aponta, obviamente, para um benefício muito grande que pode estar relacionado, inclusive, com a própria identificação de mutações específicas. Obviamente que hoje a gente ainda não pode dizer isso, mas é a possibilidade de, no futuro, nós estarmos apontando melhores respondedores a essas drogas a partir das evidências do teste genético. Não é só a amiloidose que pode levar a cardiomiopatias restritivas. Antigamente, a gente sabia que tinha as cardiomiopatias restritivas idiopáticas também, que não são infiltrativas, como a amiloidose, e que se caracterizam basicamente pelo desenvolvimento de uma grande quantidade de fibrose no músculo cardíaco, e isso leva à restrição, à grande dificuldade de enchimento ventricular. Hoje nós sabemos que essas cardiomiopatias estão muito relacionadas a determinadas proteínas, né, codificadas, obviamente, por genes muito específicos. Então, a maioria desses doentes hoje, nós sabemos que os genes principais são aqueles genes do complexo troponínico, principalmente troponina I, mas também podem estar relacionados a variantes no gene que codifica a troponina T ou troponina C, né? Mas também algumas outras componentes ali da estrutura sarcoamérica ou subsarcoamérica, como
a desmina, a filamina C, que a gente tem encontrado muitos pacientes jovens com cardiomiopatias restritivas decorrentes de mutações na filamina C, e até algumas outras formas de cardiomiopatia restritiva relacionadas ao BAG3 e à cristalina, que acabam levando a cardiomiopatias restritivas, não tanto pelo desenvolvimento só de fibrose de forma agressiva, como as mutações do complexo troponínico, mas principalmente por uma grande agregação proteica que você tem depositando ali por entre as fibras miocárdicas, né? Então, é um perfil diferente também de genético dessas cardiomiopatias e que hoje a gente tem de uma forma mais clara estabelecida através dos sequenciamentos. A cardiomiopatia ventricular arritmogênica também sofreu uma grande mudança, obviamente com o maior conhecimento que a gente tem a partir dos dados que o NGS trouxe para nós. Ela é uma doença que usualmente se manifesta por anormalidades ao eletro, síncope ou arritmias ventriculares, e hoje a gente sabe supraventriculares também, no adolescente ou adulto jovem, é causa de morte súbita também como a hipertrófica, com uma prevalência um pouco bem menor no caso, né? Alguns estudos têm mostrado que a inflamação miocárdica também faz parte da gênese dessa doença, mas o fato é que hoje em dia a gente mudou muito a forma de ver, principalmente a partir de informações do seu genótipo. No passado, nós tínhamos tínhamos como protótipo dessa condição das cardiomiopatias arritmogênicas a antiga displasia arritmogênica do ventrículo direito, gerada principalmente por genes desmossomais, mutações em genes desmossomais. E hoje a gente sabe que essa doença, ela, dependendo do seu genótipo, ela pode se manifestar sim mais no ventrículo direito, mas algumas se manifestam mais no ventrículo esquerdo. Muitas dessas doenças do passado eram mais caracterizadas como cardiomiopatias dilatadas, e hoje a gente sabe que elas se manifestam basicamente e principalmente por arritmias. Então, são, no caso, cardiomiopatias decorrentes de variantes patogênicas em genes que compõem o citoesqueleto, o retículo sarcoplasmático, algumas sarcoméricas também, e aqui a gente tem um perfil mais diferenciado de genes, lamina, desmoplaquina, filamina C também aqui participando, LDB3, a desmina também, que também pode causar restritiva em umas variantes causam arritmogênica, a BAG3, até mutações do canal de sódio. Então, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de estar sequenciando mais esses pacientes nos deu um entendimento muito diferenciado hoje do comportamento dessas cardiomiopatias. Aqui um exemplo de um estudo interessante também publicado por esse grupo espanhol da Health Code, com 23 pacientes da filamina C, onde em 20 dos casos você tinha um fenótipo predominante de dilatada, mas em 7 casos você tinha um componente arritmogênico bem fundamentado também. Esses doentes eles fazem muita arritmia e fazem muita fibrose no miocárdio também. Então, são pacientes que frequentemente são graves, e a identificação de uma variante patogênica como causadora da cardiomiopatia, uma variante patogênica na filamina C, hoje é considerado nas diretrizes de cardiomiopatia arritmogênica como sendo um caso para você considerar implante de cardiodesfibrilador. Saindo um pouquinho das cardiomiopatias, vindo para as candulopatias, o teste genético hoje também é uma realidade na abordagem desses pacientes. Então, a possibilidade de você estar identificando pacientes que têm variantes patogênicas nos canais de potássio, seja o KCNQ1 ou KCNH2, ou nos canais de sódio. Aqui eu trouxe só os mais comuns, no caso, e que podem levar, dependendo se a variante acaba levando a ganho de função ou perda de função dessas proteínas, dos elementos que compõem esses canais, né? Você pode ter aqui fenótipos os mais diferenciados, né? Então, por exemplo,
uma mutação com perda de função no KCNQ1, pode levar a síndrome do QT longo do tipo 1. Já se for ganho de função, você pode ter síndrome do QT curto ou fibrilação atrial familiar, enfim. Aqui a gente tem um comportamento diverso, dependendo do que, obviamente, a variante patogênica irá causar nesses elementos iônicos das canulopatias, né? E algumas outras informações muito interessantes, né? Esse aqui é um estudo, pena que a gente não pôde mostrar a animação, mas ele é bastante interessante porque ele pegou pacientes com síndrome de Brugada, né, e comparou pacientes que você conseguiu identificar variantes do canal de sódio, né, responsáveis pela doença, e em outros casos onde o teste genético foi negativo. E a gente conseguiu ver, através desse estudo, que os pacientes que tinham a presença de mutações no canal de sódio aqui, os testes genéticos positivos, eles tinham um comportamento bem mais grave, né, com muito mais arritmia e, eventualmente, choques pelo cardiodesfibrilador. E quando você fazia o mapeamento eletroanatômico, a área de substrato arritmogênico aqui no carto, ele era muito maior nos pacientes que tinham mutação positiva, quando comparado àqueles pacientes que tinham mutação negativa. Então, aqui no caso desse fenótipo específico da síndrome de Brugada, o teste genético ajuda a identificar os pacientes mais graves também. Um outro exemplo também que a gente pode considerar como, digamos assim, uma cardiopatia hereditária, ainda que seja uma doença metabólica, é a hipercolesterolemia familiar, mas que leva a doença cardiovascular precoce, né? Essa doença é uma doença subdiagnosticada, em geral, na população geral. Ela tem, para falar nas coortes mais controladas, uma prevalência em torno de 1 para 250, mas a gente estima que na maioria dos países esses diagnósticos não é feito. A gente acredita, inclusive, que no Brasil a gente faça menos de 1% desses diagnósticos. E isso tem uma importância grande, porque quando você compara, faz o tratamento com estatina precocemente, identifica precocemente e trata precocemente, você muda completamente a curva de sobrevida. E hoje, os critérios diagnósticos de hipercolesterolemia familiar que são preconizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, você tem que avaliar uma série de parâmetros. E basicamente, a gente usa aqui o critério da Dutch, né, o critério holandês, onde você precisa, a partir da avaliação de vários dados, seja de histórico familiar, histórico clínico, exame físico, você tem que contabilizar mais de 8 pontos para dar o diagnóstico de certeza. E hoje a análise de DNA, por esse critério, ele já conta como 8 pontos, então, mostrando a importância do sequenciamento genético na identificação desses pacientes. Um outro cenário clínico também bastante característico é a síndrome de Marfan, né, onde você tem aqui, no caso, o gene da fibrilina como sendo parte importante do diagnóstico. Então, eventualmente, você é capaz de fazer esse diagnóstico única e exclusivamente pela análise da aorta, da presença ou não do aneurisma, com suas medidas bem definidas, e uma mutação positiva, você está autorizado a dar o diagnóstico, e isso é importante porque, diferente de outros aneurismas que têm, obviamente, uma causa mais aterosclerótica definindo, o Marfan, no caso, ela tem uma importância que são pacientes que, eventualmente, você opera mais cedo, né, pelos riscos maiores inerentes à dissecção aórtica e complicações relacionadas à progressão do quadro aneurismático. Um outro cenário aqui, onde os testes genéticos provavelmente no futuro vão estar contribuindo muito para a estratificação e prevenção, são os scores de risco cardiovascular, onde hoje em dia, através da análise de múltiplos polimorfismos, você tenta estabelecer um risco maior de doença cardiovascular para esse paciente. Isso é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, a gente pode dizer assim, ainda que tenha sido validada em alguns países, né? Mas depende muito, obviamente, do desenvolvimento de biobancos, né? com
DNA colhido de várias pessoas. Aqui a gente tem um exemplo interessante do Biobank inglês, que talvez seja o mais desenvolvido atualmente, com 480 mil adultos, onde as abordagens através de associação genômica ampla procura estabelecer, no caso, um score genético, nesse caso aqui o meta-GRS, para tentar demonstrar quais são os pacientes que têm um risco maior de desenvolver doença cardiovascular. Isso está sendo feito não só para a doença coronariana, mas também pelas mesmas metodologias, aqui pelos mesmos autores, né, para, por exemplo, tentar entender quem vai desenvolver mais hipertensão arterial e tentar também correlacionar alguns desses polimorfismos com algumas características ambientais bastante presentes no hipertenso, como, por exemplo, o aumento do índice de massa corpórea ou da circunferência da cintura, enfim, vários aspectos relacionados à abordagem já tradicional do hipertenso. E finalizando aqui, interpretando e agindo sobre os resultados dos testes genéticos, é importante a gente ter sempre a responsabilidade de como abordar esses pacientes. E aqui eu trago aqui duas abordagens totalmente diferentes. Hoje a gente vê assim, que tem muita gente que procura os testes genéticos, às vezes sem um aconselhamento, e os resultados e as consequências que isso pode trazer. Então, por exemplo, à esquerda, mulher jovem assintomática, sem história familiar de cardiopatia, que compra um exoma e acha uma variante na titina, que é uma variante missense, provavelmente com pouca importância, é tida como uma variante de significado incerto, ela não tem um assessoramento, vai na internet, procura um website, vê que as titinas estão relacionadas à cardiomiopatia dilatada e fica sem saber se ela pode fazer um esporte competitivo, se ela tem que fazer um eco, fazer uma intervenção farmacológica. Então, nas cardiopatias hereditárias é sempre importante a gente estar presente, fazendo com alguém que possa ser capaz de dar um aconselhamento adequado sobre as informações que vêm sobre aquele teste, né? Mesmo quando você faz dessa maneira, você às vezes se vê diante de certas armadilhas. Por exemplo, no caso da direita, uma mulher jovem com diagnóstico de neoplasia, que faz um exoma, para investigar a sua neoplasia hereditária, acha uma variante em truncamento da titina e pergunta, será que isso deveria ser reportado? Hoje a gente acha que sim, porque, por exemplo, muitos desses pacientes que fazem cardiomiopatia por quimioterápico têm variantes em truncamento da titina, né, que fazem quimioterápico por câncer de mama. Então, eventualmente, será que a gente deve discutir que esses pacientes devem mudar sua quimioterapia baseada nessa informação? Então, o ACMG tem aqui uma série de condições e seus respectivos genes que ele recomenda que sejam reportados como achados secundários ou incidentais. E trazer para vocês a informação também que nada disso, obviamente, é uma ciência estanque, definitiva, isso está sempre aprimorando. Aqui eu trago um trabalho sobre o impacto de reclassificações de variantes no cenário da genética cardiovascular, e a gente sabe que hoje, com os critérios da CMG, que vem desde 2015, vem sendo aprimorados para a cardiologia, muitas das variantes do passado hoje já estão sendo reinterpretadas e reclassificadas. Algumas reclassificadas para cima, de VUS para patogênicas ou provavelmente patogênicas, hoje, outras para baixo. Então, o conhecimento dentro da genética cardiovascular, ele ainda está se consolidando cada vez mais, e isso deve estar sempre sendo focado no momento dos aconselhamentos. Como mensagens finais, eu trago que a genética e a genômica vem ocupando espaço cada vez maior na medicina, impacta muito no atendimento dessas cardiopatias. O aconselhamento familiar é a principal indicação, mas a mudança da prática clínica a partir dessas informações prognósticas já é uma realidade em diversos cenários. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Temos algumas perguntas no chat. Eu vou começar com a primeira. Então, fala que um paciente com vários sintomas clínicos e que teve, não fala qual eram os sintomas, mas tinha uma variante no colágeno 3A1, que é o gene responsável pela síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular. Mas aquela variante foi classificada como VUS. Então, qual que seria a recomendação de acompanhamento? E fala que esse paciente teve já uma disseção de 8 anos. O que poderia ser feito nesse caso?
Eu acho que nesse caso, assim, em tese, você, se você está classificando como uma variante de significado incerto, é difícil de você atribuir, no caso, a doença a essa variante. O que chama bastante atenção é que, assim, ele tem um fenótipo bastante sugestivo, né? Afinal de contas, a paciente secou. Agora, o que eu não consegui entender se foi uma dissecção aórtica pura e simples de um paciente que tinha outras características fenotípicas para Ehlers-Danlos ou não, né, Diane? Ou se foi uma paciente que apresentou uma dissecção aórtica e apresentou uma VUS para Ehlers-Danlos. Porque aí, definitivamente, se ela é uma variante de significado incerto, pode não ter absolutamente nada a ver com a doença e essa dissecção ter uma outra origem, entendeu? Então, a partir do momento que você classifica como significado incerto, ela não tem a finalidade, ela não tem aplicabilidade preditiva para você fazer um aconselhamento familiar a partir dela, né? Mas, eventualmente, um contexto de pesquisa, como frequentemente a gente faz na universidade, uma coisa que você pode fazer é tentar fazer uma análise de segregação, avaliando outros membros da família e tentando estabelecer a correlação desse genótipo com um fenótipo parecido em outros membros da família. E, a partir daí, você pode até supor que essa variante poderia ser reclassificada, por exemplo, né? Mas, a princípio, se ela é uma VUS, ela não tem a finalidade preditiva para aconselhamento familiar. Isso, e eu acho também importante saber, como você já tinha falado, se tem outros sintomas clínicos e o que foi feito, né? Se foi feito painel, ou foi feito só alguns genes, ou se foi feito exoma ou algum outro painel mais abrangente. Então, sempre é importante saber o que foi feito. Saber se realmente o fenótipo era característico com outros sintomas e sinais característicos da síndrome de Ehlers-Danlos, eu acho que seria a coisa mais fundamental, não se atendo única e exclusivamente ao dado da dissecção aórtica. Isso. Temos uma outra pergunta da Marina. Há alguma forma de predição para os casos de expressividade variável que fogem ao fenótipo esperado pelo genótipo parental? Olha, eu desconheço. A princípio, assim, a questão da expressividade variável, ela é uma característica das cardiopatias hereditárias. E ela é um dos elementos, às vezes, até de dificuldade, né? Então, para você definitivamente atribuir a determinada variante, no caso, ou até mesmo em casos mais graves ou mais difíceis, para você até correlacionar a doença com determinado genótipo, né? Saber se não tem, eventualmente, associação de genes, duplas mutações. Porque aquele caso que eu mostrei, até dá para a gente aceitar de uma forma um pouco mais fácil, porque todos os doentes tinham cardiomiopatia hipertrófica, ainda que em locais diferentes, né? Mas, assim, eu tenho famílias, por exemplo, que são famílias de hipertrófica, onde alguns doentes acabam evoluindo com formas dilatadas ou com formas tipo não compactação, e isso torna muito difícil, às vezes, essa investigação, porque você, eventualmente, se você não conhece o restante da família e vai investigar esse paciente, você, eventualmente, vai pedir um painel de dilatada e não de hipertrófica. Então, se você não estiver atento à possibilidade, por exemplo, de que aquele gene pode causar vários fenótipos, você se perde aí, entendeu? E o próprio aconselhamento também, ele fica prejudicado. Então, eu vejo a expressividade variável como uma característica e eu vejo como realmente uma dificuldade para a interpretação de alguns casos. Isso, e também tem uma outra pergunta sobre a última coisa que você falou. O que fazer quando tem uma história familiar pobre? Ou seja, tem um paciente cujo avô ele faleceu com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, mas só tinha isso naquela época, não tinha mais. O pai do paciente faleceu num acidente de trânsito novo, bem novo, então não temos mais. E o paciente agora é um adulto jovem. Então, o que fazer nesse caso?
vai direto para o painel, faz um outro teste? Pois é, aí a questão que a gente também estabelece e acha importante é você estabelecer o fenótipo, né? Então, assim, esse doente, você tem que ver se, nesses casos, você não tem uma herança familiar bem determinada, você tem uma história de uma cardiomiopatia dilatada, mas com muito pouca informação. Lembrar que cardiomiopatia dilatada, ela pode ser genética em 25% a 30% dos casos, mas tem 70% de casos de causas adquiridas, né? Então, partir para um diagnóstico genético de cara não está adequado, a meu ver. Então, aqui, a gente entende que esse paciente tem que ser visto por um clínico, um cardiologista, enfim, e que deve estabelecer se ele tem um fenótipo compatível, né? Através da história, do exame clínico, dos métodos complementares, eletrocardiograma, eco, ressonância, e aí estabelece o fenótipo. Ele tem a doença também, ele tem cardiomiopatia dilatada, ele não tem nenhuma outra causa que justifique essa cardiomiopatia, então ele vai se beneficiar. Mesmo não tendo uma história familiar tão bem documentada, ele vai se beneficiar do teste genético para tentar estabelecer o diagnóstico molecular daquela doença. Com certeza. Temos uma outra pergunta da Júlia. Havendo uma predisposição genética para a doença cardíaca, existe algum tratamento de prevenção para a evolução da doença ou não? Isso depende, né? Na grande maioria dos casos, a gente definitivamente não tem, né? E aí depende um pouco da situação, né? Então, eu citei, por exemplo, a questão do Marfan. Aí são situações que não é para prevenir. Já estamos na questão do tratamento mesmo, especificamente, né? Agora, por exemplo, pacientes que você identifica o genótipo, né? Através do aconselhamento familiar, por exemplo, mas ainda não manifestaram a doença, em geral não tem nada que você definitivamente possa estabelecer para prevenir que esse paciente vá desenvolver a doença, né? Então, por exemplo, a dilatada, você tem um parente no caso, o sujeito tem uma mãe com uma cardiomiopatia dilatada por uma mutação em truncamento na titina, e ele identifica nele, mas ele ainda não manifestou a doença, não tem nada que comprove que você entrar, por exemplo, com drogas anti-remodelamento, beta-bloqueador ou inibidor de enzima, você vai prevenir o desenvolvimento daquela doença. A gente não tem isso documentado e para nada, em termos de cardiopatia hereditária. O que você tem, sim, é que, em alguns casos, a genética te permite tomar algumas decisões, mas aí o sujeito já tem a doença. Então, por exemplo, você tem um doente com uma cardiomiopatia dilatada, eu não citei na aula, mas ele acha uma variante na lamina, por exemplo, que é um gene que está muito associado à morte súbita. Hoje a gente sabe que você identificar uma variante patogênica num gene como esse, num doente que tem esse fenótipo, você está associando ele a um risco maior de morte súbita e, por isso, você deve considerar um implante de desfibrilador. Mas aí o doente já tem a doença. Isso. Até porque você falou que muitas das cardiomiopatias, ou das cardiopatias no geral, elas têm penetrância incompleta, podem ter penetrância incompleta e expressividade variável. Então, não teria como prevenir, mas tem como fazer o segmento. Exatamente. Isso. Tem doentes que não vão manifestar tão cedo ou sequer vão manifestar. Um exemplo desses, por exemplo, é a própria amiloidose, né? Justamente isso. E uma última pergunta: o que fazer quando você tem na família dois fenótipos um pouco diferentes? Ou seja, quando você tem uma cardiomiopatia hipertrófica na família materna, mas tem uma arritmia na família paterna. O que você faz? Faz um painel? Faz dois painéis? O que seria feito? Mas aí ele está se baseando só na história familiar, né? O que é mais importante, assim, a partir do momento, se você tem um paciente onde você vai solicitar um teste genético a partir de várias informações, entre elas a história familiar, o mais importante é você definir o fenótipo do paciente, né?
Porque, eventualmente, a história familiar, assim, ela é decorrente, por exemplo, no caso de arritmias, podem ser de arritmias que não tenham nada a ver com uma questão genética propriamente. Então, assim, a história familiar ela deve ser levada em consideração, mas para a solicitação do painel específico, você deve levar em consideração qual é o fenótipo do paciente. Então, se o paciente tem um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, no caso, você vai pedir um painel específico para cardiomiopatia hipertrófica. Você pode ampliar, sim, se aquele paciente tiver, como a gente já discutiu em alguns casos, uma sobreposição de fenótipos. Por exemplo, como aquele que a gente discutiu ontem, paciente com cardiopatia hipertrófica com uma síndrome de QT longo. E aí, sim, você pode ampliar um pouco esse painel para um painel de cardiomiopatias e arritmias, ou um painel de arritmia geral que contemple genes de hipertrófica. Aí, sim, se aplicaria nesse caso, né? Mas, não sendo assim, é o fenótipo do paciente que define. Tá, muito obrigada, eu agradeço muito, doutor Marcelo, chegamos na hora. Muito obrigada por sua excelente aula e por tirar todas as dúvidas daqui dos participantes. Agora, vamos para uma breve pausa, mas já voltamos para a segunda aula de hoje. Tá ótimo, eu que agradeço. Um abraço.